Ela acordou ao lado dele como em todos os outros 4.380 dias de casamento, sem imaginar que naquela manhã, uma simples foto mudaria tudo. O homem que dormia ao seu lado tinha uma vida inteira que ela nunca soube que existia. E o pior? Não era só uma amante, era uma família completa. Essa história vai te deixar sem ar. Mas antes, me fala. Você está assistindo de qual cidade? Deixa aqui nos comentários. E se você quer saber como essa mulher descobriu tudo e o que ela fez depois, você precisa se inscrever nesse canal agora e apertar o sino, porque o desfecho dessa história vai te chocar. Marina acordou naquela quinta-feira como em qualquer outro dia dos últimos 12 anos ao lado de Ricardo. O apartamento em Ipanema estava silencioso, apenas o barulho distante do mar entrando pela janela entreaberta. Ela esticou o braço para o outro lado da cama e encontrou os lençóis frios. Ricardo já havia saído para trabalhar. Nada de extraordinário, pensou. Afinal, ele sempre foi dedicado ao trabalho como consultor financeiro. Era essa dedicação que lhes proporcionava uma vida confortável. O apartamento de 3 quartos com vista para o mar, as viagens anuais para a Europa, o carro importado na garagem. Marina se levantou, colocou o roupão de seda que Ricardo lhe dera no último aniversário e caminhou até a cozinha. A cafeteira já estava programada, como sempre. Ele pensava em tudo. Era atencioso, carinhoso, presente, mesmo quando ausente. Ou pelo menos era o que ela sempre acreditou. Enquanto tomava café, Marina pegou o celular e viu uma mensagem de sua melhor amiga, Juliana. Preciso falar com você. É importante. Posso passar aí? O tom era urgente, diferente do habitual. Claro, venha quando quiser, Marina respondeu, sentindo um frio na barriga sem entender exatamente por quê. Juliana chegou 40 minutos depois, com o rosto tenso e os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Marina a conhecia desde a faculdade. Elas haviam passado por tudo juntas: formaturas, primeiros empregos, casamentos, até o divórcio doloroso de Juliana 3 anos atrás. Marina, eu não sei como te dizer isso, Juliana começou, sentando-se no sofá da sala e segurando as mãos da amiga. Ontem à noite, eu estava jantando naquele restaurante novo em Leblon. Sabe? E eu vi o Ricardo. Tá, e daí? Marina riu, aliviada. Ele teve um jantar de negócios ontem. Me contou. Marina. Juliana engoliu seco. Ele não estava sozinho. Estava com uma mulher. E eles estavam muito íntimos. Ela estava sentada do lado dele, não à frente. Ele segurava a mão dela. Eles se beijaram. Não foi um beijo de negócios. O mundo de Marina pareceu parar. O barulho do mar pela janela se transformou em um zumbido ensurdecedor. Ela sentiu o sangue drenar do rosto. Você tem certeza de que era ele? Marina perguntou, sua voz saindo como um sussurro. Absoluta. Eu até tirei uma foto, mas me senti horrível fazendo isso. Pensei em ir até lá, fazer uma cena, mas achei que você merecia saber primeiro, em particular. Juliana mostrou o celular. Na tela, Marina viu seu marido, o homem com quem dividia a vida há mais de uma década, com o braço ao redor de uma mulher loira, bonita, provavelmente 10 anos mais nova que ela. Eles sorriam um para o outro com uma intimidade inegável. Deve haver uma explicação, Marina murmurou, mas até ela percebeu como suas palavras soavam vazias. Talvez seja uma cliente, ou uma colega de trabalho. Mari, querida, Juliana disse suavemente, você viu a foto. Aquilo não é comportamento profissional. Marina passou o resto do dia em estado de choque. Tentou ligar para Ricardo, mas ele não atendeu. Mandou mensagens, precisamos conversar, me liga quando puder, onde você está? Todas marcadas como lidas, nenhuma respondida. À noite, quando Ricardo finalmente chegou em casa às 10 horas, Marina estava esperando na sala, com a luz apagada. Mari, por que você está no escuro? Ele perguntou, acendendo a luz. Marina olhou para ele, o cabelo grisalho nas têmporas que ela sempre achou charmoso, os olhos castanhos que a faziam se sentir segura,
o sorriso que a conquistou na primeira vez que se conheceram em um happy hour corporativo. Onde você estava ontem à noite? Ela perguntou, sua voz surpreendentemente calma. Já te contei, amor. Jantar de negócios com aquele cliente de São Paulo. Por quê? Em qual restaurante? Ricardo hesitou por uma fração de segundo, tão breve que Marina quase não notou. Quase. No Marius, por que tanto interrogatório? Engraçado, Marina disse, levantando-se e caminhando até ele. Porque a Juliana te viu ontem. Em Leblon. Com uma mulher. E você estava bem longe de parecer estar em um jantar de negócios. O rosto de Ricardo empalideceu. Ele abriu a boca, fechou, abriu novamente. Mari, eu posso explicar. Então explica. Marina cruzou os braços, sentindo as lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusando a deixá-las cair. Ela é uma colega. Do escritório de São Paulo. Estava no Rio e... Você beija todas as suas colegas? Marina pegou o celular e mostrou a foto. Ou essa é especial? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Ricardo se deixou cair no sofá, o rosto nas mãos. Há quanto tempo? Marina perguntou. Mari. Há quanto tempo? Ela gritou, surpreendendo a si mesma com a força de sua própria voz. 2 anos, Ricardo sussurrou. Marina sentiu as pernas falharem. 2 anos. 730 dias de mentiras. De beijos de despedida pela manhã que não significavam nada. De eu te amo vazios. Eu preciso que você saia, ela disse, sua voz voltando a um tom baixo, perigosamente calmo. Marina, por favor, a gente pode conversar sobre isso. Saia. Ela gritou novamente, apontando para a porta. Ricardo levantou-se lentamente, pegou as chaves do carro e caminhou até a porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu sinto muito, ele disse. Marina não respondeu. Apenas observou a porta se fechar atrás dele. Então, finalmente, permitiu que as lágrimas caíssem. Marina não dormiu naquela noite. Ficou sentada na cama que havia compartilhado com Ricardo por tantos anos, olhando para o teto, sua mente girando em círculos intermináveis. 2 anos. Como ela não havia percebido? Quais sinais ela havia perdido? Quando o sol começou a nascer, tingindo o céu do rio de tons rosados e dourados, Marina tomou uma decisão. Ela não seria a esposa ingênua que aceita uma traição sem questionar. Ela precisava saber a verdade, toda a verdade. Levantou-se, fez café forte e abriu o laptop. Primeiro, ela verificou as contas bancárias conjuntas. Ricardo sempre cuidou das finanças, e ela confiava nele cegamente. Que idiota ela foi! Analisando os extratos dos últimos meses, Marina começou a notar padrões estranhos. Retiradas em dinheiro toda semana, sempre na mesma quantia, R$ 2.000. Jantar em restaurantes caros em noites que ele disse estar trabalhando até tarde. Compras em lojas de joias que ela nunca recebeu. Seu estômago se revirou. Quantas joias ele comprou para outra? Juliana chegou por volta das 9 da manhã, trazendo pão fresco e força moral. Como você está? Ela perguntou, abraçando Marina forte. Confusa. Com raiva. Traída. Marina serviu café para ambas. Ju, eu preciso saber mais. Preciso saber quem é essa mulher, o que mais ele está escondendo. Você quer contratar um investigador particular? Juliana sugeriu. Marina balançou a cabeça. Não ainda. Primeiro, vou investigar por conta própria. Ela pegou o laptop de Ricardo. Ele havia deixado em casa quando saiu. Marina conhecia a senha. Eles nunca tiveram segredos. Ou pelo menos era o que ela pensava. O e-mail dele estava aberto. Marina hesitou por um momento, sentindo-se invasiva, mas depois lembrou da foto de seu marido beijando outra mulher. Ele perdeu o direito à privacidade quando decidiu trair a confiança dela. Começou pelos e-mails mais recentes. A maioria era profissional, relatórios, reuniões, clientes.
Mas então ela viu uma pasta na lixeira chamada Pessoal. Seu coração acelerou quando ela a abriu. Havia centenas de e-mails trocados com um endereço: beatriz.santos@gmail.com. Marina abriu o primeiro e-mail, datado de 3 anos atrás. Ricardo, foi maravilhoso te conhecer na conferência. Espero que possamos trabalhar juntos em breve. Abraços, Beatriz. Profissional. Inocente. Marina continuou lendo, observando como a correspondência evoluía. E-mails sobre trabalho se transformaram em conversas casuais. Casuais se tornaram pessoais. Pessoais se tornaram íntimos. Não aguento mais te ver apenas uma vez por mês. Quando você vai contar para ela? Você prometeu que íamos passar o Réveillon juntos. Por que você sempre escolhe ela? Eu te amo. Não sei quanto tempo mais consigo ser a outra. Marina leu e-mail após e-mail, cada palavra sendo uma punhalada em seu coração. Mas foi o último que a destruiu completamente. Querido, o médico confirmou. Estou grávida. São 8 semanas. Preciso que você venha para São Paulo urgente. Precisamos decidir o que fazer. Beatriz. A data do e-mail era de 2 semanas atrás. Marina sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ela correu para o banheiro e vomitou. Juliana a seguiu, segurando seu cabelo e esfregando suas costas. O que foi? O que você encontrou? Com a voz trêmula, Marina contou sobre a gravidez. Aquele filho da puta, Juliana murmurou, sua voz cheia de raiva. Marina, você precisa de um advogado. Agora. Marina balançou a cabeça, limpando a boca. Não. Ainda não. Eu preciso saber mais. Preciso ver até onde vai essa mentira. Ela voltou para o laptop e começou a procurar por mais informações sobre Beatriz Santos. Uma busca rápida no Google revelou um perfil no LinkedIn. Beatriz Santos, 32 anos, consultora financeira em São Paulo, trabalhando na filial da mesma empresa que Ricardo. Marina clicou no Instagram dela. Perfil aberto. Começou a rolar pelas fotos. Beatriz em viagens. Beatriz em restaurantes chiques. Beatriz em... Marina parou em uma foto específica. Era uma foto de uma sala de estar luxuosa em São Paulo, com vista para a Avenida Paulista. A legenda dizia: finalmente decorei meu cantinho do jeito que sempre sonhei, coração vermelho, #meu refugio, #lar. Marina ampliou a foto e seu sangue gelou. Na mesa de centro, claramente visível, estava um porta-retratos. Ela deu zoom. Era uma foto de Beatriz, com Ricardo. Eles estavam abraçados, sorrindo, parecendo um casal apaixonado. A data da postagem era de 6 meses atrás. Juliana, Marina chamou, sua voz saindo rouca. Olha isso. Juliana olhou por cima do ombro de Marina e soltou um palavrão. Ela não é a amante, Marina. Ela acha que é a namorada dele. Olha o jeito que ela expõe a relação. Marina continuou rolando pelo Instagram de Beatriz. Havia mais fotos: jantar romântico, com meu amor coração vermelho, paisagens de viagens, escapadinha de fim de semana com ele, 2 corações, até uma foto de mãos entrelaçadas com um anel de compromisso. Ele disse sim. Anel. Um anel de compromisso, Marina sussurrou, sentindo a sala girar. Ele pediu ela em noivado. Mas algo não fazia sentido. Se Beatriz achava que estava noiva de Ricardo, por que ela não postava fotos do rosto dele? Todas as fotos eram estrategicamente cortadas ou tinham Ricardo de costas ou de perfil, nunca um close claro. Ele deve ter pedido para ela não expor o rosto dele, Juliana deduziu. Provavelmente disse que era por causa do trabalho, privacidade, alguma desculpa assim. Marina sentiu uma raiva crescer dentro dela como nunca havia sentido. Ricardo não era apenas um marido infiel. Ele estava vivendo uma vida dupla completa. Ele tinha uma esposa no Rio e uma noiva grávida em São Paulo. Quantas vezes ele viajou para São Paulo nos últimos anos? Marina perguntou em voz alta, pegando a agenda dele. Contou rapidamente. Pelo menos 2 vezes por mês, às vezes mais.
Cada viagem durando de 3 a 5 dias. Sempre com a desculpa de trabalho, de reuniões importantes, de clientes que precisavam de atenção pessoal. Ele construiu uma vida inteira lá, Marina disse, a realização caindo sobre ela como uma tonelada de tijolos. Uma vida com ela. Enquanto eu estava aqui, sendo a esposa perfeita, fazendo jantar, cuidando da casa, esperando por ele. Juliana abraçou a amiga enquanto Marina finalmente desabava em soluços. Depois de chorar por horas, Marina secou as lágrimas e tomou uma decisão. Ela não confrontaria Ricardo ainda. Ela precisava de mais informações, mais provas. Se ia terminar esse casamento, e ela sabia que ia, seria com todas as cartas na mesa. Nos dias seguintes, Marina se tornou uma investigadora obsessiva. Ela checou cada extrato bancário, cada recibo, cada mensagem de texto que conseguiu recuperar. O que descobriu a enojou. Ricardo não mantinha apenas uma amante. Ele mantinha uma casa inteira. O apartamento de Beatriz em São Paulo não era dela. Era dele. Ele pagava o aluguel, as contas, até fazia compras no supermercado online para lá. Marina encontrou os recibos. Pior ainda, ele estava pagando tudo isso com o dinheiro deles. O dinheiro que deveria ser para o futuro do casal, para a aposentadoria, para os filhos que eles nunca tiveram mas sempre planejaram ter. Filhos. Marina sentiu uma dor aguda no peito. Ela e Ricardo tentaram engravidar por anos. Fizeram tratamentos, gastaram fortunas em clínicas de fertilidade. O diagnóstico sempre foi o mesmo, inexplicável. Ambos eram saudáveis, mas simplesmente não conseguiam conceber. E agora Beatriz estava grávida. Facilmente. Naturalmente. Talvez seja um sinal, Marina disse a Juliana durante uma de suas visitas diárias. Talvez o universo estivesse me protegendo de ter um filho com esse homem. Ou talvez o problema nunca tenha sido você, Juliana sugeriu gentilmente. Você já pensou que talvez o problema fosse ele? E que ele sabia disso e nunca te contou? Marina nunca havia considerado isso. Mas agora, a ideia se fixou em sua mente. E se Ricardo soubesse que ele era infértil? E se ele deixou Marina passar por todos aqueles tratamentos dolorosos, todas aquelas injeções hormonais, aquela cirurgia invasiva, sabendo o tempo todo que o problema era dele? Ela precisava saber. Marina ligou para a clínica de fertilidade onde haviam feito os tratamentos e pediu para falar com o Dr. Mendes, o especialista que os acompanhou. Doutora. Marina, o médico atendeu calorosamente. Quanto tempo? Como posso ajudá-la? Doutor, eu preciso de uma informação. Quando fizemos os exames, há 4 anos, qual foi exatamente o diagnóstico? Eu sei que vocês disseram que era inexplicável, mas deve haver mais detalhes nos arquivos. Houve uma pausa. Marina, você sabe que eu não posso discutir o histórico médico do seu marido sem a permissão dele. Por favor, doutor. Isso é importante. Eu preciso saber a verdade. Outro silêncio. Então, o Dr. Mendes suspirou. Eu vou dizer algo de forma off the record. Está bem? Se seu marido reclamar, negarei esta conversa. Entendido. Os exames dele mostraram oligospermia severa. Contagem espermática muito baixa e baixa motilidade. As chances de concepção natural eram de menos de 5%. Eu recomendei FIV com injeção intracitoplasmática de espermatozoides. Você lembra que seu marido recusou? Marina se lembrou. Ricardo disse que não queria passar por todo esse processo artificial, que eles deveriam deixar nas mãos de Deus. Na época, ela aceitou, respeitou a decisão dele, continuou tentando naturalmente mesmo sabendo que as chances eram mínimas. Doutor, com essa condição, é possível que ele engravide alguém naturalmente. Extremamente improvável. Quase impossível. Por quê? Só curiosidade. Obrigada, doutor. Marina desligou e ficou olhando para o telefone. Ricardo sabia. Ele sempre soube que o problema era dele. E mesmo assim, deixou Marina se culpar, se sentir inadequada, se submeter a tratamentos desnecessários.
Mas se ele tinha oligospermia severa, como Beatriz estava grávida? A resposta veio como um raio. O bebê não era dele. Beatriz estava grávida, mas não de Ricardo. Ela estava traindo o traidor. Marina quase riu da ironia. Mas então teve outro pensamento. Será que Ricardo sabia? Ou Beatriz estava tentando passar o bebê como dele? Precisava de mais informações. Marina criou um perfil falso no Instagram, uma mulher fictícia de São Paulo, interessada em consultoria financeira. Começou a seguir Beatriz e a comentar em suas fotos. Que apartamento lindo! Você é decoradora? Amei seu look. De onde é essa blusa? Consultora financeira? Estou procurando uma. Podemos conversar? Beatriz respondeu animada e, depois de alguns dias de conversa amigável, elas marcaram um café. Marina reservou passagem para São Paulo no mesmo dia. Você tem certeza disso? Juliana perguntou, preocupada. Não sei se é uma boa ideia conhecê-la pessoalmente. Eu preciso olhar nos olhos dela, Marina disse, determinada. Preciso ver quem é a mulher que destruiu meu casamento. E preciso saber sobre esse bebê. Marina chegou a São Paulo numa quinta-feira à tarde. Hospedou-se em um hotel discreto e no dia seguinte, foi ao café onde havia marcado com Beatriz. Quando viu a mulher loira entrar no café, Marina sentiu seu coração acelerar. Beatriz era bonita, não uma beleza clássica, mas tinha algo vibrante nela, uma energia jovem que Marina, aos 43 anos, se sentiu perdendo há tempos. Você deve ser a Amanda. Beatriz disse, acenando. Era o nome falso que Marina usou. Oi. Prazer te conhecer pessoalmente, Marina disse, surpreendendo-se com como sua voz saiu calma. Elas se sentaram e pediram café. Marina observou Beatriz cuidadosamente. Ela estava realmente grávida. A barriga pequena mas notável. Então, você está procurando consultoria financeira? Beatriz começou, profissional. Sim, estou. Mas sinceramente, vim aqui para te conhecer por outro motivo também. Marina respirou fundo. Vi suas fotos no Instagram. Você parece ter uma vida linda. Está noiva, né? Parabéns. O rosto de Beatriz se iluminou. Obrigada. Sim, estou noiva. É complicado, mas ele é incrível. Complicado como? Beatriz hesitou. Ele trabalha muito. Viaja demais. Às vezes sinto que não o vejo o suficiente. Mas quando estamos juntos, é perfeito. Ele mora aqui em São Paulo. Sim e não. Ele tem negócios no Rio também. Passa metade do tempo lá, metade aqui. Mas agora, com o bebê. Ela tocou a barriga, ele prometeu que vai se mudar definitivamente para São Paulo. Marina sentiu náusea. Ricardo havia prometido a mesma coisa a ela tantas vezes, que reduziria as viagens, que passaria mais tempo em casa. E a família dele? Os pais dele apoiam a gravidez? Beatriz ficou triste. Ele é meio distante da família. Diz que eles não aprovariam nosso relacionamento por causa da diferença de idade. Então, por enquanto, estamos mantendo isso só entre nós. Diferença de idade. Ricardo tinha 48 anos, Beatriz 32. 16 anos. Marina tinha 43. A diferença entre ela e Ricardo era de apenas 5 anos. Você já conheceu alguém da família dele? Amigos? Não. Ele diz que é por privacidade do trabalho. Ele ocupa um cargo alto. Sabe? Tem que ser discreto. Marina percebeu que Beatriz não sabia nada. Ela realmente acreditava que Ricardo era um homem solteiro, comprometido com ela, construindo uma vida juntos. Ela não fazia ideia de que ele tinha uma esposa no Rio. Parte de Marina sentiu pena dela. Outra parte sentiu raiva. Como ela podia ser tão ingênua? E quanto aos documentos? Certidão de nascimento, coisas assim? Para o casamento? Ah, ainda não chegamos nessa parte. Ele disse que vai resolver tudo depois que o bebê nascer. Quer fazer uma cerimônia pequena, íntima. Claro que quer,
Marina pensou amargamente. Porque ele não pode casar legalmente. Ele já é casado. Marina ficou mais alguns minutos, fingindo interesse em consultoria financeira, mas sua mente estava em outro lugar. Quando se despediu de Beatriz, ela se sentiu exausta mentalmente. De volta ao hotel, Marina ligou para Ricardo. Ele atendeu no terceiro toque. Oi, Mari. Onde você está? No escritório. Por quê? Qual escritório? Rio ou São Paulo? Houve uma pausa. Rio. Por que você está perguntando? Porque eu estou em São Paulo. E acabei de tomar café com a sua noiva grávida. O silêncio do outro lado foi absoluto. Ricardo chegou em São Paulo na manhã seguinte. Marina havia mandado mensagem com o nome do hotel onde estava hospedada e o número do quarto. Venha aqui. Temos que conversar. E não me faça esperar. Quando ele bateu na porta às 9 da manhã, Marina já estava acordada há horas. Não conseguirá dormir, sua mente girando em 1000 direções diferentes. Abriu a porta e lá estava ele. O homem com quem ela passou 12 anos de sua vida, agora um completo estranho. Entra, ela disse friamente. Ricardo entrou, cabisbaixo, as mãos nos bolsos. Parecia ter envelhecido 10 anos da última vez que ela o viu. Como você descobriu sobre Beatriz? Ele perguntou, sentando-se na cadeira enquanto Marina permanecia de pé, braços cruzados. Isso é o que você quer saber? Como eu descobri? Marina riu sem humor. Não quer saber se eu estou bem? Se eu estou arrasada? Se eu consegui dormir uma noite inteira desde que descobri que meu marido está vivendo uma vida dupla? Mari, eu. Não, ela o interrompeu. Você não fala. Você escuta. Você me deve isso pelo menos. Ricardo assentiu, calado. 12 anos, Ricardo. 12 anos. Eu te amei completamente. Confiei em você cegamente. Quando você dizia que tinha que viajar para São Paulo a trabalho, eu nunca questionei. Quando você dizia que estava trabalhando até tarde, eu fazia jantar e deixava no forno para você. Quando você dizia que me amava, eu acreditava. Marina sentiu as lágrimas vindo, mas as forçou para trás. Ela não choraria na frente dele. Não de novo. Eu sei que estraguei tudo, Ricardo começou. Sei que não há desculpa. Você tem razão. Não há. Mas eu quero respostas. Quero saber tudo. E você vai me contar. Porque se não contar, eu vou até Beatriz agora e conto para ela que você é casado. Conto que a vida inteira que ela acha que tem com você é uma mentira. Ricardo empalideceu. Não faça isso. Por favor. Ela está grávida. O estresse pode. Pode o quê? Machucá-la? E você se importa? Marina explodiu. Você se importou comigo quando estava me traindo todos esses anos? Quando me deixou passar por tratamentos de fertilidade dolorosos sabendo que o problema era seu? Quando gastou nosso dinheiro mantendo um apartamento para sua amante? Não são só 2 anos, são. Marina continuou. Quando eu encontrei os primeiros e-mails, eles eram de 3 anos atrás. Então, há quanto tempo realmente, Ricardo? Ricardo respirou fundo. 5 anos. 5 anos. Quase metade do casamento deles. Como começou? Marina perguntou, sua voz perigosamente calma. Numa conferência em São Paulo. Ela trabalha na filial lá. A gente começou a conversar, trocar e-mails profissionais. Depois foi evoluindo. Evoluindo, Marina repetiu. Que maneira delicada de dizer que você estava transando com outra. Não foi assim, Ricardo disse. Não no começo. Foi emocional primeiro. Ela me entendia. Me fazia sentir jovem de novo. Importante. E eu não fazia você se sentir importante? Eu, que te apoiei em toda a sua carreira. Que organizei nossa vida inteira ao redor de você e suas necessidades. Não é sua culpa, Mari. É minha. Eu fui fraco. Egoísta. Pelo menos nisso a gente concorda.
Marina se sentou na cama, de repente exausta. A gravidez. O bebê é seu. Ricardo hesitou. E nessa hesitação, Marina viu a verdade. Você não sabe, sabe? Ela disse. Você acha que é, mas não tem certeza. Ela disse que é meu. E você acreditou? Ricardo, você tem oligospermia severa. O Dr. Mendes me contou tudo. As chances de você engravidar alguém naturalmente são quase zero. Esse bebê não é seu. Ricardo pareceu ter levado um soco. Você falou com o Dr. Mendes. Falei. E descobri que você sempre soube que o problema era seu. E me deixou me culpar. Me deixou sofrer. Me deixou achar que eu era o problema. Eu tinha vergonha, Ricardo admitiu, a voz quebrando. Vergonha de não ser homem o suficiente para te dar um filho. Então você foi lá e arranjou uma amante que magicamente engravidou. Marina riu amargamente. Você é patético. O que você vai fazer? Ricardo perguntou, medo evidente em seus olhos. Primeiro, vou me divorciar de você. Segundo, vou garantir que eu fique com metade de tudo, e provavelmente mais, considerando que você gastou nosso dinheiro em sua vida dupla. Terceiro. Marina se levantou e caminhou até a janela, olhando para a cidade de São Paulo lá embaixo. Terceiro, eu ainda não decidi se vou contar para Beatriz. Parte de mim quer. Ela merece saber com quem está se envolvendo. Mas outra parte de mim acha que você não vale o drama. Por favor, não conte para ela, Ricardo implorou. Vou terminar com ela. Vou fazer isso do jeito certo. Do jeito certo. Marina se virou para ele. Você não sabe o que é fazer as coisas do jeito certo. Você mentiu para 2 mulheres por anos. Você construiu castelos de mentiras. Não existe jeito certo de sair dessa bagunça que você criou. E se o bebê for meu? Eu não posso simplesmente abandonar minha criança. Marina sentiu como se tivesse levado um tapa. Ele estava preocupado em abandonar um bebê que provavelmente nem era dele, mas não teve problema em abandonar os anos que ela dedicou a ele, o amor que ela deu, os sacrifícios que ela fez. Faça um teste de paternidade, Marina disse. E se for seu, o que eu duvido muito, você vai ter que descobrir como ser pai à distância. Porque você nunca mais vai viver com essa mulher. Eu vou me certificar disso. Como? Marina sorriu, mas não havia humor naquele sorriso. Porque eu vou expor tudo. Vou ao RH da empresa e conto sobre o relacionamento de vocês. Vou aos seus clientes e conto sobre sua falta de caráter. Vou fazer todo mundo saber que tipo de homem você realmente é. Você não faria isso. Me teste, Marina desafiou. Eu perdi tudo, Ricardo. Meu casamento, minha confiança, anos da minha vida. Você acha que eu me importo com sua carreira agora? Ricardo se levantou, as mãos tremendo. Marina, eu sei que você está com raiva. Você tem todo o direito. Mas por favor, pense nisso. Se você destruir minha carreira, eu não vou ter dinheiro para te pagar na divisão dos bens. Você sai perdendo também. Marina o encarou. Você realmente acha que isso é sobre dinheiro? Eu prefiro ficar sem um centavo e ver você sofrer as consequências dos seus atos do que manter esse casamento falso por mais um dia. Então é isso? Acabou. Acabou faz 5 anos, Ricardo. Você que não teve a decência de me contar. Ricardo caminhou até a porta, derrotado. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu realmente te amei, Mari. Ainda amo. Eu só me perdi no caminho. Você não me ama, Marina disse. Você nunca amou. Porque amor não faz o que você fez. Amor não mente. Amor não trai. Amor não destrói. Depois que ele saiu, Marina se permitiu desmoronar. Chorou por horas, pela perda, pela traição, pelos anos desperdiçados. Mas quando as lágrimas finalmente pararam, ela sentiu algo novo: determinação. Ela iria reconstruir sua vida. Sem Ricardo. Sem mentiras. Sem dor.
Marina voltou para o rio no dia seguinte, mas algo havia mudado nela. A dor ainda estava lá, aguda e constante, mas havia também uma clareza que ela nunca teve antes. Por anos, ela havia definido sua vida através de Ricardo. A esposa de Ricardo, a parceira de Ricardo, metade do casal Marina é Ricardo. Agora, pela primeira vez em mais de uma década, ela era apenas Marina. E ela precisava descobrir quem era essa Marina. A primeira coisa que fez foi ligar para Juliana e contar tudo sobre a viagem a São Paulo. Você foi lá sem me contar. Juliana disse, entre preocupada e impressionada. Marina, você podia ter se metido numa situação perigosa. Eu precisava fazer isso sozinha, Marina explicou. E valeu a pena. Agora eu sei exatamente com o que estou lidando. E o que você vai fazer sobre a Beatriz? Vai contar para ela? Marina refletiu. Ainda não decidi. Parte de mim acha que ela merece saber. Mas outra parte acha que contar seria mais sobre me vingar do Ricardo do que sobre ajudá-la. Seja qual for sua decisão, eu te apoio, Juliana disse. Nos dias seguintes, Marina começou a colocar ordem em sua vida. Contratou doutora Helena Braga, uma advogada de divórcios conhecida por ser implacável. Quando contou toda a história, a advogada apenas sorriu. Temos um caso sólido, doutora. Helena disse. Adultério prolongado, desvio de bens conjugais, fraude. Você vai sair muito bem dessa divisão. Não é sobre o dinheiro, Marina disse, repetindo o que havia dito a Ricardo. Eu sei. Mas você merece tudo o que é seu. E mais. Enquanto os processos legais começavam, Marina decidiu fazer algo que vinha adiando há anos: investigar sua própria saúde reprodutiva. Se Ricardo tinha problemas de fertilidade, talvez ela pudesse ter filhos afinal. Não era tarde demais. Ela tinha 43 anos, mas conhecia mulheres que haviam tido bebês mais velhas. Marcou consulta com uma nova médica, doutora Carla Mendonça, especialista em fertilidade. Vamos fazer um check-up completo, a médica disse. Ver como está a sua reserva ovariana, seus hormônios, tudo. Os exames levaram 2 semanas. Quando Marina voltou para receber os resultados, estava nervosa. Então, ela perguntou assim que entrou no consultório. Doutora, Carla sorriu. Boas notícias. Sua reserva ovariana está excelente para sua idade. Seus hormônios estão balanceados. Você é perfeitamente capaz de conceber, seja naturalmente ou através de reprodução assistida. Marina sentiu uma mistura de alívio e raiva. Alívio por saber que não havia nada errado com ela. Raiva por todos os anos que Ricardo a fez acreditar que ela era o problema. E quanto a conceber naturalmente? Quais são minhas chances? Com um parceiro saudável? Boas. Não tão altas quanto seria aos 30, mas definitivamente possíveis. Claro, se você quiser garantir, podemos fazer FIV. Marina saiu do consultório com muito o que pensar. Ela sempre quis ser mãe. Esse sonho havia se tornado distante com os anos de tentativas fracassadas e o diagnóstico de inexplicável. Mas agora ela sabia, ela podia ter filhos. Não com Ricardo, mas talvez algum dia, com alguém que merecesse seu amor. Ou talvez sozinha. Por que não? Enquanto isso, Ricardo tentava entrar em contato constantemente. Ligações, mensagens, e-mails, todos ignorados. Marina havia sido clara. Toda a comunicação deveria ser feita através da advogada. Ela não tinha mais nada a dizer para ele. Mas havia alguém com quem ela precisava falar. A mãe de Ricardo, Dona Teresa. Marina sempre teve um bom relacionamento com a sogra. Dona Teresa morava em Niterói e elas se viam pelo menos uma vez por mês para almoço. Como Marina contaria para ela sobre o divórcio? Decidiu que a honestidade era o melhor caminho. Marcou um almoço no restaurante favorito de Dona Teresa, em Icaraí. Marina, querida. Dona Teresa a abraçou calorosamente. Quanto tempo? Cadê o Ricardo? Não veio. Dona Teresa, na verdade eu preciso conversar com a senhora sobre o Ricardo. A expressão da mulher mais velha ficou séria. O que aconteceu? Ele está bem? Fisicamente, sim. Mas, nós vamos nos divorciar. Dona Teresa levou a mão ao peito, chocada. Divorciar? Mas por quê? Vocês sempre pareceram tão felizes. Marina contou tudo. A traição, a vida dupla, a gravidez de Beatriz. Dona Teresa ficou cada vez mais pálida enquanto ouvia.
Meu filho fez isso. Ela finalmente disse, voz trêmula. Meu filho fez isso com você. Fez. Por 5 anos. Dona Teresa começou a chorar. Marina, eu não sei o que dizer. Eu criei ele melhor que isso. Ensinei valores, caráter. Não é sua culpa, Dona Teresa, Marina disse, segurando a mão da sogra. O Ricardo é um adulto. Ele fez suas escolhas. Você sabe, Dona Teresa disse depois de se recompor. Quando ele conheceu você, eu fiquei tão feliz. Finalmente meu filho havia encontrado uma mulher boa, íntegra. Eu achei que ele tinha sorte. E ele tinha. Mas foi idiota demais para perceber. A senhora ainda é minha família, Marina disse. Eu não quero perder você por causa dele. Nunca, Dona Teresa respondeu firmemente. Você continua sendo minha filha, casamento ou não. Esse apoio significou mais para Marina do que ela esperava. Era um lembrete de que nem tudo estava perdido. Ela ainda tinha pessoas que a amavam, que estavam ao seu lado. Mas a situação estava prestes a ficar mais complicada. 3 semanas depois do confronto em São Paulo, Marina recebeu uma ligação de um número desconhecido. Alô? Marina? É você. A voz era feminina, jovem, trêmula. Quem é? É a Beatriz. A gente se conheceu em São Paulo. Mas você não é a Amanda, né? O coração de Marina disparou. Não, não sou. Eu sei quem você é. Ou melhor, eu descobri. Você é a esposa dele. A esposa do Ricardo. Marina não sabia o que dizer. Como você descobriu? Ela finalmente perguntou. Ele me contou. Ontem. Disse que estava casado. Que esteve casado o tempo todo. Que vocês estão se divorciando agora, mas que ainda eram casados quando ele e eu começamos. Beatriz estava chorando. Marina, eu juro que eu não sabia. Eu nunca ficaria com um homem casado. Eu sei, Marina disse suavemente. Eu sei que você não sabia. Eu me sinto tão idiota, tão usada. E estou grávida dele. Pelo menos eu acho que é dele. A voz de Beatriz sumiu. Beatriz, vou te fazer uma pergunta e preciso que você seja honesta. Houve algum outro homem? Qualquer um. Houve um silêncio longo. Então, sim. Uma vez. Foi quando o Ricardo e eu tivemos uma briga há uns 3 meses. Ele cancelou uma viagem e eu fiquei furiosa. Saí, bebi demais, acabei com um cara que conheci no bar. Foi só aquela noite. Eu me arrependi imediatamente. Nunca contei para o Ricardo. Beatriz, preciso que você ouça. Ricardo tem problemas sérios de fertilidade. As chances de ele ter te engravidado são praticamente 0. Faça um teste de paternidade assim que o bebê nascer. Na verdade, faça-um agora. Existem testes pré-natais. Beatriz soluçou. Eu já desconfiei. Quando ele reagiu tão calmamente à notícia. Sem empolgação real. Eu achei que era só o jeito dele. Mas agora faz sentido. Ele também deve ter desconfiado. O que você vai fazer? Marina perguntou. Não sei. Terminar com ele, com certeza. Mas o bebê, se não for dele, eu vou ter que procurar o outro cara. E eu nem sei o nome dele direito. Só o primeiro nome. Marina sentiu pena de Beatriz. Ela também era vítima de Ricardo, só de forma diferente. Olha, eu vou te dar o contato da minha advogada. Ela pode te ajudar a navegar isso tudo. E Beatriz? Sinto muito. Pelo que você está passando. Eu sei como é ser enganada por ele. Marina, você acha que sou uma pessoa horrível? Por ter ficado com ele. Os meses seguintes foram um turbilhão de papelada, depoimentos e audiências. Ricardo tentou negociar uma divisão amigável, mas Marina foi irredutível. Ela queria justiça, não apenas financeiramente, mas moralmente. A doutora Helena foi implacável na coleta de evidências. E-mails, extratos bancários, fotos, mensagens de texto. Tudo foi meticulosamente documentado e apresentado ao juiz. Este não é um caso simples de incompatibilidade, doutora. Helena argumentou na audiência principal. Este é um caso de fraude conjugal, desvio sistemático de bens comuns e engano prolongado. Meu cliente merece não apenas metade dos bens,
mas compensação pelos danos morais sofridos. O advogado de Ricardo tentou defender seu cliente, argumentando que Marina estava exagerando, que namoros fora do casamento não deveriam influenciar a divisão de bens. Namoros? Doutora. Helena contra-argumentou. Seu cliente manteve um apartamento completo para sua amante usando fundos conjugais. Ele desviou sistematicamente dinheiro que deveria ser investido no futuro do casal. Ele mentiu sobre sua fertilidade, fazendo minha cliente passar por procedimentos médicos dolorosos e desnecessários. Isso não é um namoro fora do casamento. Isso é uma fraude sistemática. Marina assistiu de seu lugar no tribunal, sentindo-se simultaneamente exposta e empoderada. Toda sua vida privada estava sendo dissecada em público, mas era necessário. As pessoas precisavam saber o que Ricardo fez. O momento mais impactante veio quando Beatriz foi chamada para depor. Ela estava com 7 meses de gravidez agora, a barriga proeminente. Havia feito o teste de paternidade pré-natal. O bebê não era de Ricardo. Senhorita Santos, o juiz disse gentilmente. Pode nos contar sobre seu relacionamento com o réu? Beatriz contou tudo, como Ricardo se apresentou como solteiro, como prometeu casamento, como construiu toda uma fantasia de vida futura juntos. Como ela só descobriu sobre Marina depois que já estava grávida e apaixonada. Ele destruiu minha vida, Beatriz disse, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu mudei toda a minha carreira para ficar perto dele. Recusei promoções em outras cidades. Coloquei minha vida em espera por um futuro que era mentira. E agora estou grávida de outro homem por causa de um momento de raiva e desespero. Momento que só aconteceu porque ele tinha me ferido. Quando foi a vez de Ricardo depor, ele parecia pequeno, derrotado. O homem confiante e charmoso que Marina conheceu havia desaparecido, substituído por alguém cinzento e curvado. Senhor Almeida, o juiz disse. Tem algo a dizer em sua defesa? Ricardo olhou para Marina, depois para Beatriz, depois de volta para o juiz. Não tenho defesa, Excelência. Fiz escolhas terríveis que machucaram pessoas que eu deveria ter protegido. Não tenho desculpas. Foi quase anticlimático. Marina esperava que ele lutasse, que tentasse se justificar. Mas ele apenas desistiu. A sentença veio 2 semanas depois. Marina ficou com 65% dos bens do casal, incluindo o apartamento em Ipanema. Ricardo teria que pagar uma compensação substancial por danos morais. Além disso, o juiz determinou que Ricardo deveria ressarcir todas as despesas que Marina teve com tratamentos de fertilidade. Este caso serve como lembrança, o juiz disse ao proferir a sentença, de que casamento é baseado em confiança e honestidade. Quando essas bases são sistematicamente violadas, como foram aqui, há consequências não apenas emocionais mas também legais. Marina saiu do tribunal sentindo-se vazia. Ela havia vencido, tecnicamente. Mas não se sentia vitoriosa. Apenas cansada. Juliana a esperava lá fora com um abraço apertado. Acabou, Juliana disse. Finalmente acabou. Acabou, Marina repetiu, mas não tinha certeza se acreditava nisso. Naquela noite, sozinha no apartamento que agora era oficialmente só seu, Marina olhou ao redor. Cada canto tinha memórias de Ricardo, a cadeira onde ele lia jornal nos domingos, a cozinha onde eles preparavam jantares juntos, a cama onde ela achava que faziam amor mas que na verdade era só ele cumprindo um papel. Ela precisava fazer mudanças. Começar de novo. Mas por onde? A resposta veio de forma inesperada. Beatriz ligou alguns dias depois. Marina? Espero que não se importe de eu ligar. Não, tudo bem. Como você está? Física ou emocionalmente? Beatriz riu sem humor. Fisicamente, grávida e desconfortável. Emocionalmente, um desastre. Eu entendo completamente. Marina, eu estava pensando. Nós duas fomos vítimas dele. E eu sei que pode parecer estranho. Mas, eu gostaria de te conhecer melhor. Como pessoa, sabe? Sem toda a bagagem do Ricardo no meio. Marina considerou.
Era uma proposta inusitada. A esposa e a amante se tornando, o quê? Amigas? Por que não? Marina finalmente disse. Você quer vir ao Rio? Podemos tomar um café. Um de verdade dessa vez, sem mentiras. Beatriz veio no fim de semana seguinte. Elas se encontraram na mesma padaria onde Marina e Ricardo costumavam tomar café da manhã aos domingos. Era uma forma de reclamar aquele espaço, de criar novas memórias que não envolvessem ele. Eu não deveria estar do seu tamanho com 7 meses. Beatriz brincou, apontando para sua barriga. Pareço que estou com gêmeos. Marina riu, genuinamente pela primeira vez em meses. Elas conversaram por horas. Sobre suas vidas, seus sonhos, suas inseguranças. Marina contou sobre como se perdeu no casamento, como definiu sua identidade inteira através de Ricardo. Eu fiz a mesma coisa, Beatriz admitiu. Eu era consultora financeira bem-sucedida, mas quando conheci ele, comecei a fazer todas as minhas escolhas baseadas no que o aproximaria de mim. Que idiota! Nós não somos idiotas, Marina disse firmemente. Nós confiamos. Amamos. Isso não nos torna idiotas. Isso nos torna humanas. Beatriz limpou lágrimas dos olhos. Obrigada por dizer isso. Eu tenho me sentido tão burra. E quanto ao bebê? Você conseguiu localizar o pai? Beatriz assentiu. Sim. Foi complicado, mas encontrei ele através de redes sociais. Ele ficou chocado. Claro. A gente mal se conhece. Mas ele parece ser um cara decente. Quer ser envolvido na vida da criança. A gente está tentando descobrir como isso vai funcionar. Isso é bom. Toda criança merece ter um pai presente. E você? Beatriz perguntou. O que vem depois para você? Marina pensou na pergunta. O que viria depois? Por tanto tempo, seu depois tinha sido com Ricardo. Agora o futuro era uma página em branco, assustadora mas também excitante. Eu não sei exatamente, Marina admitiu. Mas pela primeira vez em anos, sinto que tenho escolha. Posso ser quem eu quiser, fazer o que eu quiser, sem ter que considerar outra pessoa. Isso é assustador, Beatriz disse. É, Marina concordou. Mas também é libertador. Quando Beatriz foi embora, Marina se sentiu mais leve. Era estranho, mas a conversa com a mulher que havia dormido com seu marido por anos foi mais curativa que qualquer terapia. Talvez porque elas entendessem uma a outra de uma forma que mais ninguém poderia. Elas haviam compartilhado o mesmo homem, a mesma dor, a mesma traição. E agora estavam compartilhando a mesma jornada de cura. Naquela noite, Marina tomou uma decisão. Era hora de fazer mudanças reais. Ela venderia o apartamento. Tinha muitas memórias ruins. Procuraria um lugar novo, só dela, onde poderia criar novos sonhos. Ligou para uma imobiliária na manhã seguinte. 3 meses depois do jantar com Paulo, Marina recebeu uma ligação inesperada de Ricardo. Mari, sou eu. Por favor, não desligue. Marina não desligou, mas não disse nada também. Eu sei que você não quer falar comigo, Ricardo continuou. E eu entendo. Mas preciso te encontrar. Uma última vez. Por favor. Por quê? Preciso de fechamento. E acho que você também precisa. Tem coisas que nunca disse. Coisas que você merece ouvir. Marina queria dizer não. Queria continuar sua vida sem nunca mais ter que ver o rosto de Ricardo. Mas parte dela sabia que ele estava certo. Ela precisava de fechamento também. Precisava entender. Um café. Público. E você tem meia hora. Eles se encontraram na mesma cafeteria onde Marina conheceu Paulo. Ela escolheu o lugar propositalmente, querendo associar aquele espaço com coisas boas, não com Ricardo. Ele estava diferente. Mais magro, com mais cabelos grisalhos, olheiras profundas. Parecia ter envelhecido 10 anos em menos de um ano. Obrigado por vir, ele disse quando Marina se sentou. Meia hora ela lembrou. Comece a falar. Ricardo respirou fundo. Eu fudi com tudo.
Sei disso. Não há desculpa para o que fiz. Mas quero que você entenda, não foi sobre você. Nunca foi. Então sobre o que foi? Sobre mim. Sobre meu ego. Sobre ter medo de envelhecer, de me tornar irrelevante. Quando conheci Beatriz, ela me fez sentir jovem de novo. Importante. Desejado. E eu me viciei naquele sentimento. E eu? Eu não te fazia se sentir desejado. Ricardo pareceu desconfortável. Você me fazia sentir seguro. Confortável. Mas não, excitado. E eu sei como isso soa horrível. Eu sei. Marina sentiu raiva, mas também uma estranha compreensão. Ela também havia se sentido confortável, talvez até entediada nos últimos anos do casamento. Mas ela não usou isso como desculpa para trair. Você podia ter simplesmente pedido o divórcio, ela disse. Se não estava feliz, se queria outra coisa, você podia ter sido honesto. Eu sei. Mas eu tinha medo. Medo de te machucar, medo de perder você, medo de estar sozinho. Então eu tentei ter os dois. E no processo, perdi tudo. E quanto à fertilidade? Você sabia o tempo todo que o problema era seu. Ricardo assentiu, lágrimas nos olhos. Sabia. E fui covarde demais para admitir. Me senti menos homem. Então deixei você carregar aquele fardo sozinha. Foi imperdoável. Foi, Marina concordou. Foi imperdoável. Eu queria que você soubesse que eu realmente te amei, Ricardo disse. Talvez não da forma certa, mas amei. Você é uma pessoa incrível. E eu joguei tudo fora por pura estupidez e egoísmo. Marina olhou para o homem à sua frente, o homem que ela amou por tantos anos, e percebeu que não sentia mais nada. Nem amor, nem ódio. Apenas uma indiferença cansada. Eu te perdoo, ela disse, surpreendendo a si mesma. Ricardo levantou o olhar, chocado. O quê? Eu te perdoo. Não porque você merece, mas porque eu mereço. Eu mereço não carregar raiva e mágoa pelo resto da minha vida. Eu mereço seguir em frente sem esse peso. As lágrimas de Ricardo caíram livremente agora. Obrigado. Você não tem ideia do quanto isso significa. Não é para você, Marina esclareceu. É para mim. Mas espero que você aprenda com tudo isso. Espero que você se torne uma pessoa melhor. Estou tentando. Fiz terapia. Muita terapia. E estou tentando consertar outras coisas na minha vida. Meu relacionamento com minha mãe, minha carreira, tudo. E Beatriz. Terminamos. De verdade dessa vez. Ela está com o pai do bebê agora. Eles estão tentando fazer funcionar. Eu dei minha bênção. Não que ela precisasse. Fico feliz por ela, Marina disse sinceramente. Ela merece alguém que seja honesto com ela. E você? Como você está? Marina pensou em sua nova vida, seu apartamento, seu negócio, Paulo. Estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Tem alguém? Você não precisa me contar se não quiser, mas... Tem, Marina disse, decidindo ser honesta. Nada sério ainda, mas, sim, tem alguém. Ricardo sorriu, um sorriso triste mas genuíno. Fico feliz. Você merece ser feliz. Quando se despediram, Ricardo tentou abraçar Marina, mas ela ofereceu apenas um aperto de mão. Cuida-se, Ricardo. Você também, Mari. Marina saiu da cafeteria sentindo-se mais leve do que tinha se sentido em meses. Ela não precisava de Ricardo para ser feliz. Não precisava de explicações dele, de desculpas, de nada. Ela tinha tudo o que precisava dentro dela mesma. Naquela noite, Paulo veio jantar no apartamento dela. Ele havia se tornado presença constante em sua vida, não apenas como cliente, o apartamento dele ficou lindo, mas como amigo e potencial algo mais. Você está diferente hoje, ele observou enquanto eles cozinhavam juntos. Mais leve. Vi meu ex hoje, Marina explicou. Tivemos uma conversa. Fechamento, sabe?
E como foi? Necessário. Doloroso de certas formas, mas necessário. Paulo parou de cortar legumes e olhou para ela. Posso te perguntar uma coisa? Claro. Onde você se vê daqui a 1 ano? 5 anos? Marina pensou na pergunta. 1 ano atrás, ela teria respondido: com meu marido, possivelmente planejando ter filhos. Agora, sua resposta era completamente diferente. Daqui a 1 ano, quero que meu negócio esteja consolidado. Quero ter uma base de clientes fiéis. Daqui a 5 anos, quero ter expandido, talvez contratar um assistente. E pessoalmente. Ela hesitou, olhando para Paulo. Pessoalmente, eu quero estar com alguém que me vê. Me respeita. Me ama por quem eu sou, não por quem eles querem que eu seja. Paulo colocou a faca na tábua e caminhou até Marina, pegando suas mãos. Eu te vejo, ele disse suavemente. Vejo uma mulher forte que reconstruiu sua vida das cinzas. Vejo uma mulher talentosa que está realizando seus sonhos. Vejo alguém que merece todo o amor e felicidade do mundo. Marina sentiu lágrimas nos olhos. Nós estamos fazendo isso? Oficialmente. Se você quiser. Sem pressa, sem pressão. Mas sim, eu gostaria muito de tentar. Eles se beijaram. Um beijo diferente dos que Marina teve com Ricardo. Não era apenas paixão ou conforto. Era parceria. Era respeito. Era real. Mais tarde, deitados no sofá assistindo a um filme, Marina pensou em como sua vida havia mudado em 1 ano. 12 meses atrás, ela estava descobrindo sobre a traição. 6 meses atrás, estava no meio de um divórcio amargo. Agora, estava aqui, com um homem bom, construindo uma nova vida. Não era a vida que ela planejou, mas era uma boa vida. Talvez até melhor do que a que ela havia planejado. Às vezes, Marina pensava, o universo sabe o que está fazendo quando destrói nossos planos. Porque os planos que fazemos muitas vezes são pequenos demais para o que realmente merecemos. 6 meses depois do encontro de fechamento com Ricardo, Marina estava em um evento de networking para profissionais de design quando seu telefone tocou. Era Beatriz. Mari, desculpa ligar assim, mas ela nasceu. O bebê. Marina afastou-se do barulho do evento. Beatriz, que maravilha! Como você está? Cansada, dolorida, mas tão feliz. Mari, ela é perfeita. Tem 10 dedinhos nos pés, e grita como uma campeã. Marina riu, sentindo uma felicidade genuína pela mulher que, em outra vida, ela teria odiado. Como você vai chamá-la? Laura. Laura Beatriz Santos. E Mari, eu sei que pode parecer estranho, mas você quer ser a madrinha dela. Marina ficou sem palavras. Eu? Mas Beatriz. Você me salvou, Beatriz disse, emoção clara em sua voz. Quando descobri sobre o Ricardo, você podia ter me destruído, me culpado. Mas você me tratou com gentileza. Me deu forças. Eu não estaria aqui, com minha filha, feliz, se não fosse por você. E o pai da Laura? Ele está bem com isso. O Tiago? Ele adora a ideia. Ele sabe tudo. Sobre você, sobre o Ricardo, sobre nossa amizade estranha. E ele acha incrível que a gente tenha virado amigas depois de tudo. Então sim, Marina disse, um sorriso enorme no rosto. Eu adoraria ser madrinha da Laura. 3 semanas depois, Marina estava em São Paulo, visitando Beatriz e conhecendo a pequena Laura. A bebê era realmente perfeita. Olhinhos escuros, bochecha rosadas, uma mecha de cabelo escuro na cabeça. Quer segurá-la? Beatriz ofereceu. Marina pegou a bebê nos braços, sentindo o peso pequeno mas significativo. Ela pensou em como, em outro universo, ela poderia estar segurando seu próprio bebê agora. Bebê de Ricardo. Mas esse bebê não existia, nunca existiria. E talvez isso fosse o melhor. Ela é linda, Marina sussurrou, balançando suavemente. Tiago, o pai de Laura, chegou minutos depois. Um homem gentil de 34 anos, trabalha com ti.
Ele cumprimentou Marina calorosamente. A famosa Marina, ele disse. Beatriz não para de falar de você. Obrigado por ter cuidado dela quando ela mais precisou. Nós cuidamos uma da outra, Marina corrigiu. Durante o almoço, eles conversaram sobre o futuro. Beatriz voltaria ao trabalho em 3 meses. Ela e Tiago estavam morando juntos, vendo aonde o relacionamento os levaria. Não quero me apressar, Beatriz explicou. Cometi esse erro com o Ricardo. Desta vez, quero fazer tudo certo. Sábio, Marina concordou. E você? Beatriz perguntou. Como está o Paulo? Marina sorriu. Ela e Paulo estavam juntos oficialmente há 4 meses agora, e estava indo surpreendentemente bem. Ele era paciente, compreensivo, respeitoso de seus limites. Está bem. Muito bem, na verdade. Ele quer me apresentar aos pais dele no mês que vem. Isso é sério. Beatriz exclamou. É, e eu estou assustada e animada ao mesmo tempo. Você merece isso, Mari. Merece alguém que te trate bem. No voo de volta para o Rio, Marina refletiu sobre como sua vida havia se transformado. 1 ano e meio atrás, ela estava descobrindo a traição de Ricardo. Agora ela tinha um negócio próspero, um novo relacionamento, e havia se tornado madrinha do bebê da ex-amante do seu ex-marido. A vida era estranha, mas também era bela. Quando chegou em casa, Paulo estava esperando com o jantar preparado. Como foi São Paulo? Ele perguntou, beijando-a. Foi ótimo. A Laura é linda. E Beatriz está tão feliz. Fico feliz por elas. E fico feliz que você tenha ido. Durante o jantar, Paulo ficou inusitadamente quieto. Tudo bem? Marina perguntou. Sim, eu só tenho algo para te falar. O coração de Marina acelerou. Aquele tom. Ela conhecia aquele tom. Era o tom de precisamos conversar. Tá. Pode falar. Paulo pegou a mão dela. Recebi uma proposta de trabalho. Em Portugal. Uma firma de engenharia em Lisboa está me oferecendo uma posição de diretor. Marina sentiu o chão sumir sob seus pés. Portugal. Uau! É uma oportunidade incrível. Salário melhor, desafios novos. Mas tem um problema. Marina disse. Você. Não como problema, mas... Mari, eu estou me apaixonando por você. E a ideia de me mudar para outro continente e te deixar para trás me deixa doente. Marina não sabia o que dizer. Parte dela queria pedir para ele ficar, para não ir. Mas outra parte sabia que isso seria egoísta. Ele merecia seguir seus sonhos, assim como ela estava seguindo os dela. Quanto tempo você tem para decidir? 2 semanas. E você quer ir? Verdadeiramente. Paulo pensou por um longo momento. Sim, eu acho que sim. Mas não sem você. Paulo. Eu sei que é cedo. Eu sei que estamos juntos há apenas 4 meses. Mas Mari, eu nunca me senti assim sobre ninguém. Você é incrível. E eu sei que é loucura pedir isso, mas, vem comigo. Marina ficou chocada. Me mudar para Portugal. Pensa nisso. Você trabalha como consultora, pode fazer isso de qualquer lugar. Lisboa tem uma cena de design incrível. Você adoraria. E seria uma nova aventura para nós dois. Paulo, eu mal reconstruí minha vida aqui. Meu negócio está finalmente funcionando. Tenho minha família, minhas amigas. Eu sei. E se você disser não, eu vou entender. Eu não vou te pressionar. Mas promete que você vai pelo menos pensar sobre isso. Marina prometeu. Nas 2 semanas seguintes, Marina não pensou em outra coisa. Falou com Juliana, que foi surpreendentemente positiva sobre a ideia. Mari, você passou os últimos 12 anos vivendo para outra pessoa, fazendo escolhas baseadas no que o Ricardo queria. Agora você tem a chance de fazer algo completamente por você. Se você quer ir para Portugal, vá. Se você quer ficar no Rio, fica. Mas faça a escolha baseada no que você quer, não no medo.
Conversou com Dona Teresa, que chorou mas deu sua bênção. Você merece ser feliz, minha filha. E se é com esse moço em Portugal, então vai com Deus. Até ligou para Beatriz. É assustador, Beatriz disse. Mas sabe o que mais é assustador? Ficar parada, com medo de arriscar. Eu fiquei presa por 5 anos esperando o Ricardo cumprir promessas que ele nunca iria cumprir. Não cometa o mesmo erro, Marina. Se você ama o Paulo, se você quer tentar isso, então tenta. No último dia das 2 semanas, Marina chamou Paulo no apartamento dela. Então? Ele perguntou, ansiedade clara em seus olhos. Você decidiu? Marina respirou fundo. Sim, decidi. E vou precisar de pelo menos 3 meses para organizar tudo aqui. Passar meus clientes atuais para outros consultores, vender meu apartamento, resolver questões burocráticas. Paulo ficou confuso. Você está dizendo? Estou dizendo que sim. Vou com você. Vamos para Portugal. Paulo a abraçou tão forte que Marina mal conseguia respirar. Sério? Você tem certeza? Estou apavorada, Marina admitiu. Mas sim. Estou certa. É hora de uma nova aventura. E assim, no que parecia ser uma conclusão perfeita para um ano tumultuado, Marina começou a planejar sua mudança para Lisboa. Não era o final que ela imaginava quando descobriu sobre a traição de Ricardo. Mas talvez fosse um final melhor. Lisboa era tudo que Marina não sabia que precisava. A cidade era uma mistura perfeita de história e modernidade, com seus azulejos coloridos, ruas de paralelepípedos e vistas deslumbrantes do Tejo. Ela e Paulo moravam em um apartamento em Alfama, cheio de luz e charme. Marina havia transformado o espaço em seu cartão de visitas, cada canto cuidadosamente decorado, misturando elementos portugueses tradicionais com toques brasileiros. Seu negócio de consultoria havia crescido além de suas expectativas mais otimistas. Ela agora trabalhava com clientes em toda a Europa, ajudando expatriados brasileiros a decorarem suas novas casas e portugueses curiosos que queriam incorporar estilo brasileiro em seus espaços. Você está no Instagram da Vogue Portugal. Paulo gritou de manhã, mostrando o telefone para Marina. Olha isso, brasileira em Lisboa traz nova perspectiva ao design de interiores português. Marina leu o artigo, incrédula. Havia fotos de vários de seus projetos, incluindo deles próprio apartamento. Era surreal ver seu trabalho sendo reconhecido assim. Lembra quando você estava com medo de deixar o Rio? Paulo a abraçou por trás. Olha onde você está agora. Ela se virou e o beijou. Melhor decisão que já tomei. Eles estavam felizes. Não do jeito perfeito de conto de fadas, mas do jeito real de 2 adultos que escolhem um ao outro todos os dias. Eles brigavam ocasionalmente sobre pequenas coisas. Paulo deixava meias pelo apartamento. Marina era obsessivamente organizada. Mas eles conversavam, se desculpavam, cresciam juntos. Naquele verão, Beatriz e Tiago vieram visitá-los, trazendo Laura, agora com 2 anos, falante e curiosa. Lisboa é linda! Beatriz exclamou enquanto eles caminhavam por Belém. E vocês dois parecem tão felizes. Somos, Marina concordou, olhando para Paulo que estava brincando com Laura alguns passos à frente. Você sabe, Beatriz disse hesitantemente, o Ricardo me procurou há alguns meses. Marina sentiu um aperto no estômago. Ela não havia pensado em Ricardo em meses, e sempre que pensava, era com cada vez menos emoção. Ele queria saber como eu estava, como está a Laura. Pediu desculpas de novo. Acho que ele finalmente está tentando fazer as pazes com o passado. Como você se sentiu? Indiferente, na verdade. É estranho. Houve um tempo em que eu teria dado tudo para que ele me quisesse de volta. Agora, olho para ele e vejo só um homem. Um homem que cometeu erros terríveis e está tentando viver com eles. Você contou que é madrinha da Laura. Contei. Ele ficou surpreso, mas disse que era bom. Que ficou feliz que a gente tenha se tornado amigas. Beatriz riu. Acho que ele tem uma culpa gigante sobre o que fez com nós duas. Deveria ter, Marina disse, mas sem amargura. Era um fato, não um julgamento. Naquela noite, depois de colocar Laura para dormir no quarto de hóspedes, os 4 adultos jantaram na varanda do apartamento de Marina e Paulo,
com vista para as luzes da cidade. Um brinde. Tiago ergueu sua taça de vinho. As recomeços. As amizades improváveis. E ao fato de que às vezes as coisas que pensamos que vão nos destruir acabam nos levando exatamente para onde precisávamos estar. Ao recomeço, todos repetiram, brindando. Marina olhou ao redor da mesa. Beatriz, a mulher que poderia ter sido sua inimiga mas se tornou sua amiga. Tiago, o homem bom que apareceu quando Beatriz mais precisava. Paulo, seu parceiro que a apoiou em cada passo dessa jornada louca. E pensou em Ricardo, em algum lugar no Brasil, vivendo com as consequências de suas escolhas. Ela não desejava mal a ele. Na verdade, não desejava nada. Ele era simplesmente irrelevante para sua vida agora. 3 meses depois, Marina estava no médico para um check-up de rotina quando recebeu uma notícia inesperada. Parabéns, a médica disse com um sorriso. Você está grávida. Cerca de 8 semanas. Marina ficou muda. Grávida. Ela nem estava tentando. Na verdade, ela havia meio que desistido da ideia de maternidade, focando em sua carreira e seu relacionamento. Tem certeza? Ela finalmente conseguiu perguntar. Certeza absoluta. Pelo seu histórico médico, vejo que você teve dificuldades para conceber antes. Sim. Anos de tentativas. Meu ex-marido tinha problemas de fertilidade. Bem, com seu atual parceiro, claramente não há problema algum. Você está perfeitamente saudável e a gravidez está progredindo normalmente. Marina saiu do consultório em estado de choque. Grávida. Ela, que passou anos se culpando por não conseguir engravidar, estava grávida. Aos 45 anos. Naturalmente. Quando contou para Paulo, ele ficou em silêncio por um longo momento. Paulo? Diz alguma coisa. Ele a olhou com lágrimas nos olhos. Vamos ter um bebê? Vamos. Se você quiser, quer dizer. Eu sei que nunca falamos sobre isso seriamente. Paulo a beijou, impedindo suas palavras. Eu quero. Quero muito. Mari, você acabou de me dar a melhor notícia da minha vida. A gravidez foi tranquila. Marina trabou até o 8º mês, decorando apartamentos com a barriga cada vez maior. Seus clientes achavam encantador. Você está literalmente construindo nova vida enquanto cria uma nova vida, uma cliente disse, rindo. Miguel nasceu em uma manhã chuvosa de novembro, pesando 3,5 kg, com os olhos escuros de Marina e o sorriso de Paulo. Ele é perfeito, Marina sussurrou, segurando seu filho pela primeira vez, lágrimas escorrendo livremente. Paulo beijou sua testa. Assim como você. Juliana voou de Rio para Lisboa assim que ouviu a notícia. Dona Teresa também veio, carregando presentes suficientes para 3 bebês. Meu neto, Dona Teresa chorou, segurando Miguel. Meu lindo neto. Marina olhou para sua sogra, não mais sogra, tecnicamente, mas que nunca deixou de ser família, e sentiu seu coração se encher de gratidão. Apesar de tudo, apesar da dor e da traição, ela havia ganhado família, não perdido. Beatriz enviou um vídeo de Laura mandando beijos para o priminho Miguel. Elas haviam decidido criar as crianças como primos, mesmo não tendo laço sanguíneo. Estou tão feliz por você, Mari, Beatriz escreveu. Você sempre mereceu ser mãe. Naquela noite, depois de todos terem ido embora, Marina ficou acordada observando Miguel dormir. Seu filho. Seu milagre. Ela pensou em tudo o que aconteceu para chegar até aqui. A descoberta da traição. O divórcio. A reconstrução. A mudança para Portugal. E agora isso. Nova vida em mais de uma maneira. Sabe, ela disse para Paulo, que estava adormecido ao lado dela. Se alguém me dissesse 3 anos atrás que eu estaria aqui, em Lisboa, com você e nosso filho, eu nunca teria acreditado. E se eles te dissessem que você seria feliz novamente? Isso também. Paulo a puxou para mais perto. Às vezes o universo precisa destruir o que construímos para nos mostrar o que realmente deveríamos ter construído desde o começo. Marina concordou em silêncio. Ricardo havia destruído o casamento deles, mas nesse processo, havia libertado Marina para encontrar sua verdadeira vida. Uma vida que era dela, construída em suas escolhas, seus termos, seus sonhos. Ela não agradecia a ele pela traição, mas agradecia ao universo por ter transformado aquela dor em crescimento. Anos depois, quando Marina contaria a história para Miguel, uma versão editada, apropriada para a idade, ela terminaria assim. E foi assim que mamãe aprendeu que às vezes,
quando pensamos que perdemos tudo, estamos apenas fazendo espaço para algo muito melhor. Seu papai não foi meu primeiro amor, Miguel. Mas foi meu último. E você foi meu maior milagre. E toda vez que contava, ela acreditava cada vez mais. Porque era verdade. Depois de anos juntos com Ricardo, ela descobriu que ele tinha uma vida dupla. E essa descoberta, por mais dolorosa que foi o início da vida verdadeira dela. Uma vida sem mentiras, sem traição, sem se perder em outra pessoa. Uma vida que era totalmente, completamente, perfeitamente dela. E valeu cada lágrima, cada noite sem dormir, cada momento de dor. Porque a levou exatamente para onde ela precisava estar. Fim.